Bom, então vamos lá, começando por esse sistema. Agora vamos para o outro. Recording in progress. Muito bem, sejam todos bem-vindos aí à nossa quarta aula deste curso sobre a história de Roma. Roma, a civilização eterna. Vamos a ela. Então, hoje aí o nosso primeiro personagem, Lucius Quintius Cincinnatus, né? 519 a.C. a 439 a.C. Foi um patrício, um general, né? Foi cônsul pela primeira vez em 460, e é o homem que deu nome à cidade americana de Cincinnati, no estado de Ohio, fundada em 1788, que mudou de nome em 1790, homenageando os Cincinnatus. Ele foi nomeado, ele era com patrício, ele era proprietário de terras, tinha fazenda, né? Se você lembrar, os patrícios são os pais fundadores de Roma, né? E Lúcius Quintius Cincinnatus era um desses pais de Roma, uma daquelas famílias patrícias fundadoras, uma daquelas 100 famílias primeiras, e ele vivia da propriedade rural dele, era onde ele produzia, e ele acabou sendo nomeado em 1700 para o cargo, 460, desculpa, perdão, 460 a.C. para ser cônsul, e transcorreu o ano dele como cônsul. E aí ele não quis continuar na política, ele saiu e se voltou para a fazenda dele, para tocar a vida dele, não se preocupou mais em participar do Senado, nada disso. Ocorre, entretanto, que após ter passado alguns anos, né, houve uma nova, né, como houveram várias na história de Roma, uma nova ameaça de povos bárbaros vindos do norte que estavam ameaçando toda aquela região, já estavam invadindo outras cidades perto de Roma, né? E o Frascati é uma delas, né? E essas tribos bárbaras, especificamente os ecos, né, estavam criando todo esse medo e tal, e eles não estavam sabendo como lidar. O Quintius Cincinnatus era também, óbvio, como sempre, né, os patrícios eram os grandes generais, eram os grandes líderes nesta fase da vida da República Romana e na fase anterior da realeza. Então ele foi convocado, foram lá, chamaram ele na fazenda e nomearam ele para aquele cargo que eu já nomeei para vocês, de dictador, de ditador, ou seja, um cargo com uma determinada missão. A missão dele era garantir a segurança de Roma, vencer os ecos no campo de batalha e proteger Roma. E para isso ele tinha plenos poderes, podia convocar quem ele quisesse para o exército, a hora que ele quisesse, podia, enfim, tomar todas as decisões que fossem necessárias para atender essa emergência. E ele rapidamente montou um exército, foi lá, liberou, tinham legiões que estavam cercadas aí no meio do caminho por esses inimigos, liberou essas outras legiões e obteve uma vitória significativa sobre os ecos e garantiu aí a segurança de Roma. Né? Então, foi um feito muito importante. E como ele tinha esse desapego, né? Ele era um homem desapegado do poder e tal, ele estava sempre preocupado em cumprir a função, então, né, ele era muito admirado pelos seus pares, era muito admirado em Roma pela sua coragem, pela sua tranquilidade, né? Mas não quer dizer que ele era perfeito, né? Na verdade, ele, como um membro patrício, como um membro da tradição romana, né? Lembra que eu citei
né, a questão das ordens, né, o conflito das ordens que existia muito aí, um pouco antes da conversão de Roma à República e em todo o período republicano, né, onde os plebeus tentavam conseguir mais espaço político e social na vida de Roma. E Cincinnatus era um cara contra isso, né? Ele queria preservar o poder integralmente na mão daquelas 100 primeiras famílias, abrir muito pouco, abrir o mínimo possível, né? Inclusive, em 460, ele foi indicado para ser cônsul porque ele era um dos capazes de negociar essa coisa e conceder o mínimo possível. Então, é um herói um tanto quanto, eu diria, um tanto quanto contraditório, né? Principalmente nos termos de hoje, né? Quer dizer, ele não estava muito afim de dividir esse poder, ele queria o poder para a classe dele, para aquele grupo tradicional que vinha daquelas famílias do Rômulo, né? Então, ele tinha este conservadorismo que pode não ser muito, né? Pode não ser muito interessante ou mesmo virtuoso, né? E é muito interessante porque hoje em dia ele é muito cultuado pela direita e por diversas pessoas aí mundo afora. Aqui no Brasil talvez ele não seja muito conhecido, mas aí fora eu vou mostrar isso para vocês. A primeira escultura que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né, é uma escultura de um francês, o Denis Foyatier, 1793-1863. Ele é um escultor do neoclássico aí francês, né? E essa estátua está ali no Jardim das Tulherias, em frente ao Louvre, né? Você tem o Louvre de um lado, né? E você tem a Praça da Concórdia, né? Do outro lado, e no meio você tem o Jardim das Tulherias. Aí essa estátua está lá, então você veja que realmente o Cincinnatus tem uma importância que não é simplesmente romana, italiana, ela é internacional. Tanto é que ele deu nome a essa outra cidade, né, que é onde está essa outra estátua aqui à direita, né? Ele deu nome à cidade de Cincinnati, como eu disse, né? E essa estátua lá em Cincinnati foi feita por um grego. Opa, desculpa, estou mexendo aqui, já estou dando um spoiler para vocês. Voltemos. Então, como eu estava dizendo, né, ela foi feita, essa de Cincinnati, é um parque à beira do rio, né, o Sour Point, em Cincinnati, Ohio, né, e ela foi feita por um grego radicado, desculpe, um grego radicado nos Estados Unidos, o Eleutherius Carcadolis, né? Ela foi feita em 82. O Eleutério está lá desde 68. Ele se radicou nos Estados Unidos e ele faz muita restauração de estátuas antigas e algumas estátuas novas. Essa é uma das estátuas novas, né? Mas por que Cincinnati recebeu o nome de Cincinnatus, né? Por quê? Porque existia no tempo da independência americana, né, da chamada Revolução Americana, não concordo muito com esse nome, não é o nome mais adequado, mas enfim. Na Guerra de Independência existia The Society of Cincinnati, que era uma ordem de oficiais do Exército Continental, né, fundada pelo Henry Knox, aquele que dá nome ao Forte Knox, em 1783, para preservar os ideais da Revolução Americana, e eles fizeram um pacto, né, nessa sociedade para manter esses ideais no pós-guerra. E, nossa, essa sociedade incluía todo mundo que era importante. O George Washington, o Alexander Hamilton e mais outros 23 signatários da Constituição
americana, né? E era uma sociedade que tinha filiais as 13 colônias, né? Os 13 estados da República, bem como na França, né? Então, você veja, essa Society of Cincinnati não era qualquer coisa, era uma coisa realmente importante, era uma associação fundamental. Então, daí você vê, acho que dá para perceber melhor a importância da coisa. E o Washington acabou muito associado, né, o George Washington, com o Cincinnati, porque falaram muito, acusaram muito o Washington de que ele queria ser rei, né? E o Washington, como presidente da sociedade e tal, ele fez essa homenagem aos Cincinnati por causa desse desprendimento, porque eles tinham esse verdadeiro civismo de querer servir a uma causa, de querer servir a sua nação, de querer servir ao seu povo, e um pouco importando com glória, com nome, ou com uma coisa permanente. Não, eles queriam cumprir os seus mandatos e ir embora para suas casas ou para suas fazendas, que é o grande negócio que é a grande imagem que aqui a gente vê dos Cincinnati e que nós vamos ver aqui nas próximas obras que eu vou mostrar sobre eles. Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo a da esquerda, Giovanni Francesco Romanelli nasceu em Viterbo, na Itália, 1610-1662. Cincinnati escolhido como ditador, né? É uma obra que hoje está no Louvre, né? É uma obra já do barroco, né? Com certeza, do barroco italiano. E que eu gosto muito, é muito bonita, né? Então você vê aí o Cincinnati com a pá, né? Mostrando que ele está lá na fazenda dele, que ele não está se importando muito com roupa simples e tal, né? Provavelmente esse senhor aqui que está aqui na frente do quadro é quem está levando para ele a notícia de que ele está sendo chamado de volta, que ele precisa ajudar. E é a mesma história contada aqui no outro quadro, né? É um quadro já do classicismo, né? É um espanhol, é um quadro que está no Museu do Prado, é um quadro de 1806. Cincinnati deixando o arado para fazer leis em Roma. Né? Então tá aí, né? Olha lá, chegam lá o pessoal de toga e tal, representando o Senado, para chamar os Cincinnati, e o Cincinnati está lá, meio sem camisa, trabalhando na terra, então tem os bois aqui, o arado, né? Essa ideia do arado e tal, muito interessante, né? Pra vocês verem, né? Tem as esculturas, tem essas duas obras, e agora nós temos mais outras duas obras que eu também quero mostrar, só para mostrar como realmente o Cincinnati tem essa relevância. Então, aqui, ó, na da direita, mais um italiano, Gianfrancesco Romanelli, 1610-1672. Né? Também a gente vê que é também uma obra aí mais do barroco, né? Pelas cores e tal, Cincinnati escolhido como ditador. Né? O Gianfrancesco Romanelli tem um detalhe que é muito interessante, que ele morreu e ele acabou sendo enterrado. Ele tinha uma ligação muito grande com os franceses, tanto que essa obra aí está no Louvre, né? E ele acabou sendo enterrado em Roma, onde ele fazia parte apesar de italiano, ele fazia parte de uma sociedade de franceses, e ele acabou enterrado na Igreja dos Franceses, que é a igreja que num dos altares laterais tem obras do Caravaggio. Né? Então é uma igreja que certamente nós vamos visitar, e além de ver as obras do Caravaggio, nós vamos poder localizar onde é que está o túmulo do Giovanni Francesco Romanelli, que está enterrado lá. Ao lado dele, também de novo do classicismo, né? O Alexandre Carbonell, né? Cincinnati recebendo os embaixadores
para portar-lhe a insígnia da ditadura, 1844. Né? Tá também na França, no Museu Fabre, em Montpellier. Então, aí vocês vejam, né? Então, só aqui mostramos 6 obras falando do Cincinnatus. Né? Então, para mostrar como o Cincinnatus tem essa coisa mítica até hoje, né? A imagem dos Cincinnatus é emulada. E uma coisa interessante que aconteceu em 2022 foi quando o Boris Johnson perdeu lá a capacidade de continuar a ser primeiro-ministro, e no discurso dele, ele querendo mostrar magnanimidade e que eu não estou nem aí de deixar de ser primeiro-ministro, ele disse que ele iria fazer o perguntado, já não tenho certeza, né, o que ele iria fazer daqui para frente. Ele falou: não vou fazer como Cincinnatus e vou voltar para a minha fazenda. Então, essa é o detalhe dessa história do Cincinnatus. Você vê até o Boris Johnson, que é um que também já foi aí, ícone, inclusive, da nossa direita, e por uma série de motivos, como vários, acabou de deixar de ser, ele também usava esse referencial do Cincinnatus. Nós não usamos, tem gente até que quis usar aqui no Brasil, mas é aquela coisa, não cola, porque ninguém vai nunca. É muito difícil explicar para o brasileiro médio quem foi Cincinnatus. Não está, né, nas nossas memórias, ou usando aí a palavra desgastada, não está no nosso imaginário. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse personagem aqui para a nossa aula, para o nosso curso, para mostrar como, às vezes, a República Romana, que é muito desprezada no Brasil, a nível de estudos, se vocês fizerem uma pesquisa, são poucos os livros à disposição aí no mercado, numa Amazon da vida, ou mesmo em livrarias físicas, sobre o período republicano de Roma, enquanto que no Brasil se vende muito e se privilegia muito em estudos a parte do Império, o período imperial. Né? Eu acho que isso acontece por diversos motivos, né? Mas, enfim, essa é uma diferença, e esse é um personagem importante da República que a gente precisava, de qualquer maneira, estar aqui mencionando. Então, sigamos. Agora, o que é esse desenho? Né? Esse desenho é o cursus honorum. O que é o cursus honorum? É o caminho que os cidadãos, né, aqueles que tinham direito de opinar sobre a política, sejam eles, no primeiro momento, os pater familia, os patrícios, aqueles vindos daqueles 100 primeiros, como depois todos os outros que foram sendo incorporados. Né? Primeiro foram incorporados os equites, os cavaleiros, né? A classe de cavalaria, e depois foram outras classes de plebeus, vamos dizer, que foram enriquecendo, que foram aumentando o seu poder, e que Roma teve que conceder participação a eles cada vez mais. Então, de uma certa maneira, eles, apesar de origem plebeia, foram, vamos dizer, se tornando também, nunca se tornaram patrícios, mas foi acabando essa distinção. Né? E aí existia sempre um caminho e os detalhes desses cargos, né, que são as magistraturas. Né? Roma, a estrutura burocrática de Roma, a estrutura do Estado romano, a estrutura da cidade, e que durante a República ela vai estar sempre dividida entre as magistraturas, os cargos específicos, e os concílios ou os comícios, que são, né, como eu já disse na outra aula, são assembleias. Assembleia é uma coisa vinda do grego, e a palavra grega não se traduz bem para o latim, né? E mesmo porque não houveram assembleias do estilo grego. Eu vou mostrar para vocês mais para frente aqui nessa aula a diferença entre essas assembleias gregas e as nossas assembleias atuais, e os concílios e os comícios
romanos. Então, primeiro vamos ver as magistraturas que eram eleitas por esses concílios e por esses comícios, tá certo? E que efetivamente eram cargos de poder, eram cargos de mando com determinadas características. Então, vamos começar aqui pelo cônsul, né? Pelo cônsul, aqui está aqui no meio, né? O cônsul foi o principal cargo, né, criado na República. Né? Ele substituiu o que fazia o rei. Então, eram eleitos 2 cônsuls sempre, que se revezavam pelo período de 1 ano, então às vezes ficava cada um mês, né? E eles tinham uma característica muito importante a gente ressaltar, é que eles tinham o poder de império. O que é o poder de império? Não confundir com o império do império. Império aqui na República vai significar o mando militar, a chefia militar, a capacidade de mandar e organizar os militares. Por quê? Porque a vida civil e militar na Roma da República e na Roma como um todo, ela estava sempre imbricada. Né? Você não tinha uma distinção. Você, como cidadão, era sempre ao mesmo tempo um cidadão civil e um cidadão militar. E parte da organização aí desse Estado, completamente diferente do nosso, por isso às vezes um pouco difícil de entender, tinham a ver com os cargos militares. Então, o cônsul podia arregimentar tropas, ele podia convocar qualquer cidadão a participar do exército, a servir o exército. Né? Nós temos que lembrar que o exército aqui na República não era um corpo permanente, ele era sempre convocado. Lá no começo da República, nos primeiros anos, nos primeiros séculos, um século e meio, nós estamos falando sempre de campanhas muito próximas ali de Roma e campanhas que aconteciam no verão, né? Não dava para combater no inverno. Né? No inverno, as tropas voltavam para Roma e ficavam em Roma. Né? Não tinha luta no inverno, não tinham tropas fora de Roma no inverno, nos 150 primeiros anos da história romana. Então, esse era o poder do cônsul, que era eleito por 1 ano e era eleito sempre em 2. Para mostrar o poder, eu já tinha mostrado na aula passada, ele é cercado daqueles seguranças, os lictores, ele é sempre segurado dos 12 lictores, que carregam aqueles feixes ou fachos, né? Aqueles que eu mostrei na aula passada. Se eles estão dentro do pomerium, dentro da área da cidade, né, como o cônsul está exercendo o poder civil, os lictores andam com os feixes sem o machado cravado no meio deles. Fora da área do pomerium, na área onde seria a área militar, dedicada às manobras militares e à defesa da cidade, os 12 lictores tinham nos seus feixes o machado encravado. Né? Isso é simbólico para demonstrar o que a autoridade está fazendo, o que está acontecendo. Então, o consulado era o cargo maior, era o cargo supremo, né? E o cônsul era aquele que conduzia as discussões no Senado, propunha as questões ao Senado e conduzia a maior parte das votações. Logo abaixo deles, a gente vem aqui o pretor. Pretor, o que ele era? Opa, desculpa. De novo, dou aqui um spoiler do que vai aparecer na sequência. Voltemos. Pretor era uma espécie de subcônsul. Né? Eles também eram eleitos em dupla e também se revezavam no caso. Né? Diferentemente, eles não tinham 12 lictores, vocês podem ver aí nesse esquema. Eles tinham só 6 lictores. Jogador desconhecido. Um momento só, vou parar a gravação. Recording stopped.
Alô? 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 Recording in progress. Retomando aqui a gravação, vamos lá. Então eu falava dos pretores. Então os pretores, eles tinham uma função militar também, da mesma forma, né? Eles seriam a espécie, né? Os cônsules seriam os generais dentro do exército, eles seriam os coronéis, né? É só não é exatamente isso, mas enfim, tinha mais ou menos uma divisão como essa, né? Eles estavam sempre para ir à guerra e etc. Mas na parte civil, eles acabavam resolvendo as coisas do dia a dia, as coisas mais comezinhas de administração. Por isso que hoje você tem a ideia de que o Petro era um juiz, porque eles acabaram indo ao longo do tempo da República, eles acabaram trabalhando cada vez mais com questões judiciais, de disputa entre os particulares. O pretor acabava tendo muito essa coisa, essa designação no dia a dia. E aí o que acontece? Que nós vemos aqui procônsul, propretor, né? Após os primeiros 150 anos, Roma começou a ir cada vez mais distante, né? As campanhas militares passaram a ser cada vez mais distantes. Talvez o primeiro lugar mais distante tenha sido a Sicília, né? E aí você já estava a 400, 500 quilômetros de Roma, era impossível que a logística já era muito esticada, era impossível que esses exércitos acabassem voltando com a mudança da estação, né? Voltaram para o inverno como eles voltavam antigamente. Então, esses exércitos tinham que permanecer, às vezes, vários anos lá na frente de batalha, lá naqueles lugares onde eles estavam conquistando mais distantes. E acabou se criando a ideia de que você precisava de um cônsul ou de um pretor nessas regiões, dependendo da sua importância, para administrá-las. Então, muitas vezes, o intervalo de um ano de mandato era pequeno, eles precisavam ser prorrogados. Então, esse cônsul que estava distante, que estava governando o que depois veio a chamar de província, que estava com suas tropas cuidando daquele lugar afastado de Roma, ele era nomeado procônsul ou pró-pretor, né? Então, isso depois aconteceu na Espanha, depois da Sicília, né? E sempre havia uma prorrogação do mandato deles, entendeu? E eles ficavam restritos, né? Eles acabavam não mandando em Roma, mandavam onde eles estavam, naquelas tropas que eles estavam. Então, daí o procônsul e o pró-pretor. Abaixo do pretor, nós temos os ediles, que escreve desse jeito aí que está escrito aqui. A edile. É interessante, é de onde vem a nossa palavra edifício. Por quê? Porque os ediles eram as pessoas que cuidavam da manutenção da cidade, né? Eles tinham, por designação, cuidar dos edifícios públicos, dos templos, dos palácios, do calçamento público, das áreas públicas do fórum, né? Então, eles estavam sempre fazendo isso, daí vem a palavra edifício, né? Eles tinham que contratar quem fazia essas manutenções, administrar quem fazia essas manutenções, comprar escravos se necessários, né? Então, você tem que lembrar que toda a economia romana era tocada à base de escravos, né? E em virtude disso, hoje nós designamos muito os vereadores aí das cidades como edils.
entendeu? E é muito comum essa designação, né? Quem já lidou com Câmara de Vereadores e tal já deve ter ouvido a palavra, a casa dos edios e etc. Né? Essa é sempre uma forma formal e rebuscada para chamar a coisa. Né? E muito provavelmente ligada a essa coisa vem a ideia do perfectum, que depois virou prefeito, né? Que é uma palavra que quer dizer estar fazendo, estar por fazer, enfim. E aí tem a ver com essa coisa do edil também, enfim. Né? E é uma coisa interessante. O edil não terá normalmente o poder de império. Mas ele poderá ter o poder de império se ele for patrício, né? Que é o chamado curius. Se ele for plebeu, ele não terá o poder de império e também vão ter mandatos de 1 ano. Né? Eles vão ter direitos a andar com 2 lictores, né? E eram sempre 2 e 2. 2 edils patrícios, né? Cúrios, e 2 plebeus. Né? Então eles eram em número de 4. Aí abaixo dele você tem o questor. Né? O questor, o que é o questor? Também eleito aí por 1 ano, tá certo? E o questor ele era quem cuidava das finanças. Ele era quem cuidava do erário. O erário, o tesouro de Roma, né? Ou seja, que deu também aí a nossa palavra erário, né? O dinheiro público. Então era ele que cobrava, coletava os tributos e administrava esse dinheiro. Ele também não tinha nenhum poder de império. E aí nós temos aqui, lateralmente, o tribuno das plebes, né, que era escolhido pelo concílio das plebes para, eles eram como é que se diz, eleitos em dupla, né, e para defender, né, conduzir, fazer as leis, eram uma espécie de pequenos cônsuls da plebe. Né, eles estavam restritos às questões da plebe e estavam lá para agradar e proteger e defender as plebes. Lá em cima nós vemos o ditador, que eu já acabei de falar para vocês, né, em momento de ameaça a Roma, um momento de calamidade e tal. Ele era chamado, recebia poderes especiais, excepcionais, mas por um determinado tempo ou para cumprir uma determinada tarefa, como foi o caso dos Cincinnatus, vencer lá os ecos e garantir a segurança de Roma. Acabou a coisa, tu volta para casa, tu deixa de ser ditador. Né? Essa era a ideia. Né? E ali, vamos dizer, em cima, por último, nós temos o censor. Né? Ele está lá por último, por quê? Porque só os muito experientes, quem já tinha sido cônsul, já tinha sido ditador ou já tinha sido procônsul, é que poderia ser censor, porque o papel do censor era organizar as eleições. Ele organizava as eleições e também tinha uma função de moral, de fiscalizar a moral. Daí que vem a ideia de censura nos dois, censo e censura. Censo para a contagem, né, e censura das atividades públicas, do jornal, da comunicação e etc., por causa dessa questão de que o censor cuidava da moral. Né? Vem daí. Então, esse aí é o cursus honorum, é o caminho. Existem outros esquemas, eu acho esse esquema, ele às vezes é um pouco complicado aqui de ler, né? Tem muita informação, mas eu gosto dele por causa disso, porque ele tem bastante informação e aí a gente pode estar sempre olhando para ele e pensando aí nessas diferenças. Olha aqui, eu estava esquecendo até de uma coisa. O ditador, ele acaba tendo 24 lictores, né, como vocês veem aí
aí do lado esquerdo aí da coisa, você tem os números, né? 24, 12, 12, 6, 2, né? Quem podia usar lictores e etc. Né? E o censor, olha só, o censor tinha, ele era eleito a cada 2 anos com um mandato de 18 meses. Então, quer dizer, era um pouco diferente, né? A maioria dos outros tinha um mandato de 1 ano, aqui ele tem um mandato maior. Aqui embaixo vocês vejam, os questores, eles eram 20, né? Enfim, você tinha aqui todos esses detalhes, né? Quais são as responsabilidades aqui do lado direito de cada cargo, etc. Né? E aí você tem uma coisa, né? Tem tanta informação aqui, mas aí não tem uma grande diferença, né? Que é a diferença daqueles que tem magistrados que são senatoriais, quando você é eleito pelo cargo, você ocupava um cargo no Senado automaticamente, e outros que não são. Na verdade, os cargos senatoriais eram do pretor e do cônsul. Né? E o dos adios, que eram patrícios. Os adios que eram patrícios, os pretores, pró-pretores e pró-cônsuls e o cônsul, todos eles eram membros do Senado automaticamente como eleitos, assim como o censor e o ditador, também quando indicados ou eleitos, também integravam o Senado automaticamente. E os outros cargos não integravam o Senado. Né? Isso não foi exatamente assim todo o tempo, é sempre importante estar falando isso quando a gente está tratando dessas questões. Né? Vamos lembrar, a República Romana durou quase 500 anos, começou muito mais próxima do sistema imperial, do sistema monárquico, e foi caminhando até se tornar um Império Romano. Então houve todo um período de mudanças, mas essa aqui, vamos dizer, é uma estrutura básica, né, que foi mais magra, foi mais gorda, mudou alguma posição, mudou algum nome de cargo, mas ela serve para a gente tentar entender como funcionava isso na antiga Roma. Né? Então, muito importante essa questão. E outra coisa, não adianta aqui você procurar também muito, eu até fiz aquela coisa do coronel e tal, mas não deveria fazer, porque toda vez que você tenta fazer uma comparação moderna, você cai em erro, né? Você comete o anacronismo. O anacronismo é tomar coisas do passado com os olhos e com o ambiente de hoje, e é uma coisa que, especialmente se a gente fizer aqui em relação a Roma, a gente não vai entender absolutamente nada. Mas então, com essas coisas em mente, sigamos aqui para os concílios e os comícios romanos. Né? O primeiro é o Senado, né? Que é, de fato, o concílio, né? É o único, além do concílio das plebes, os únicos que levam esse nome, os outros são comícios, né? E ele já estava presente no Império, então ele era no Império simplesmente um órgão de aconselhamento, né, daqueles mais velhos, daqueles pais fundadores que aconselhavam o rei, né? E então as decisões do Senado, durante toda a República, inclusive, eram chamadas de senatus consultum, né? As consultas do Senado. Mas, na verdade, foi durante a República o poder do Senado era quase total, ele que de fato governava. Né? Ele guiava a administração, guiava as relações exteriores, né? Ele que mandava os embaixadores, fazia o contato com os governantes externos, decidia a guerra, decidia a paz, atribuía governantes às províncias, né? Atribuiu províncias, supervisionava a religião estatal, decidia as finanças e, principal,
ele autorizava os triunfos. O que eram os triunfos? Os triunfos são aqueles grandes desfiles militares dos generais que voltavam das suas batalhas vitoriosos e voltavam com grandes e milionários saques e trazendo maravilhas, né, cada vez mais de longe, cada vez mais distante de Roma, e com isso demonstravam poder, demonstravam riqueza, era praticamente, vamos dizer, um comício político daquela época, né? O general, que geralmente era, né, geralmente não, praticamente sempre era um senador, né, seja ele patrício ou não, né, depois os generais serão permitidos serem oriundos da plebe, ele vai estar se cacifando, né, politicamente, fazendo isso, vai estar mostrando o poder e a capacidade, coisas extremamente admiráveis em Roma. Né? Os arcos do triunfo era por onde passavam esses cortejos, né, mostrando os saques, mostrando os animais capturados, mostrando os escravos capturados, mostrando reis capturados que ficavam sob custódia de Roma e tal, e eram mostrados nesses desfiles, eram feitas maquetes para mostrar os campos de batalha, como foram as vitórias, o que eles viram, as cidades, os países que foram conquistados, enfim. Era uma coisa que mistura o desfile militar com um desfile de escola de samba, com comício político, era uma coisa muito forte, era uma coisa muito marcante. Então, quem decidia se ia ter, se podia, se era válido esse triunfo, era uma exclusividade do Senado. Eu acho que, de novo, pulei sem querer, ainda tem mais coisas para falar aqui. Desculpa. Então, passemos aí para os comícios, né? Para o que seriam assembleias populares. Né? Então, tem três tipos de comícios: por cúrias, por centúrias e por tribos. As cúrias já existiam durante o período real, mas ela perde as funções no período republicano e permanece apenas como um órgão simbólico e tal, não tem lá decisão nenhuma, não elege ninguém, não acontece nada, então não adianta muito a gente tratar sobre isso. Ela existe, mas ela não tem importância. A centúria, né, a comitia centuriata, reunia, né, todo mundo, todos os cidadãos de Roma, fora do Pomério, no hoje Campo de Marte, que era fora, vamos dizer, dessa área central, da área murada ou mal-murada de Roma naquela época. E aí todo mundo ia lá com as suas insígnias, com a sua função militar, se reunir nesta assembleia que era feita fora do Pomério, nesse campo de Marte. Tá certo? Então você tem que lembrar, como essas pessoas elas tinham essa vida dupla e etc., os armamentos e os equipamentos de guerra, as couraças, os escudos, tudo isso, as armas, era uma coisa que o próprio romano, o próprio cidadão tinha que providenciar. Então, óbvio, né, os generais acabavam sendo aqueles que tinham mais dinheiro, sempre. Né? Quem não tinha não era bem equipado, não podia ocupar o cargo. Então, havia um pouco dessa questão econômica dentro do exército e, portanto, dentro da centúria. Né? E a centúria estava lá justamente para eleger os cargos com poder de império. No caso, os cônsulos e os pretores. Né? Existe uma lenda que ela já teria sido criada pelo rei Servo Túlio, tal, mas a gente não tem muita certeza sobre isso. Não tem um material mais amplo que se possa dizer. Ficou só, vamos dizer, numa citação mítica mesmo. E a Assembleia acaba dividida entre os equites, a cavalaria, e os pedites, a infantaria. Então, esses dois grupos
formam 188 centúrias. Né? Centúrias eram com 100 integrantes? Não, nem sempre. Teve mais, teve menos. Depende do momento. Né? Então não dá para dizer que a centúria eram sempre 100. Vamos dizer que eles eram uma espécie equivalente aos nossos pelotões, né? Que também sempre variam conforme o exército, conforme o tempo. Né? Mas, enfim, não seria talvez a menor unidade militar, mas essa unidade militar básica seria a centúria. Né? E 188 centúrias e 5 centúrias desarmadas, formando 193 centúrias. Cada centúria tinha direito a um voto, não votava por cabeça, votava por centúria. Entendeu? Então, eram 193 votos que estavam em disputa para eleger os cônsules e os pretores. Né? Além disso, eles aprovavam algumas leis, né? Aprovavam alguns projetos, né? Que eram apresentados, né? Tinha o nome de rogationes, né? Projetos, e viravam lex, né? No plural, leges. Eles votavam também a guerra e a paz, elegiam os censores e conduziam julgamentos no caso dos crimes onde a pena era a pena de morte. Né? Então, você veja, eram muitas atribuições e atribuições diferentes, mas de grande importância. Já a comitia tributa, por tribos, era já representada a coisa mais civil, a divisão civil dos cidadãos romanos. E ela era uma divisão regional, geográfica. Então você tinha 4 tribos na cidade e 31 rurais, por exemplo. Então, 35 tribos diferentes, né, que elas iam sempre presididas, cada uma dessas tribos, ou por cônsules ou por pretores, e aí você tinha um voto por tribo e elegia todos aqueles magistrados sem o poder de império, entendeu? E eles julgavam todos os processos onde as penalidades eram apenas de multa. Né? Então cabia a eles julgar os processos mais comuns, mais corriqueiros. E aí, além do concílio, que é o Senado, e os comícios, você tinha o conte, ou contiones. O que era isso? Era uma espécie de reunião que não fazia nada, não elegia ninguém, mas eram muito importantes. Por que elas eram importantes? Porque eram nos contos onde as pessoas debatiam. Tanto no Senado como nos comícios não havia debate. Né? Havia simplesmente votação sim ou não. Né? Aqueles que presidiam esses encontros, essas assembleias, botavam as propostas. Né? E, no máximo, você tinha alguém que defendia o sim e o não, ou o próprio proponente e algum outro. Né? E ninguém debatia essas questões. As questões eram todas apenas votadas nestas instâncias, seja nos comícios, seja no Senado. Ou no Senado, ou no Concílio das Plebes. E no Constituciones era onde eles se reuniam, toda vez que tinham questões novas, 3 dias antes se reuniam nesses côntios para discutir essas questões, e aí havia uma participação muito maior das pessoas, e eles também serviam para comunicar esses projetos, essas intenções dos magistrados, do Senado, dos governantes de Roma para os demais cidadãos. Né? O que está acontecendo, né? O que nós vamos fazer, quais são as ideias, quais são as questões aqui envolvidas. Né? E aqui, de novo, vale para isso, para a gente entender as magistraturas, os concílios e os comícios, a gente não pode, né, cair no anacronismo. Temos que entender eles como esta coisa própria, é o jeito próprio da vida em Roma, como se administrava a vida em Roma, como se administrava a vida civil e militar, que era, como eu disse, muito junta,
e como essa coisa acontecia. Ou seja, não dá para pensar em tripartição dos poderes, aqui era o presidente, esse era o primeiro-ministro, o Senado era o Congresso. Não, nada disso. Esses são os juízes. Não, nada disso. Aqui é completamente diferente. É uma estrutura que tem uma outra lógica, tem uma lógica muito própria, e ela, ao mesmo tempo, não parece, mas ela era dinâmica e permitiu a grande força e a grande expansão de Roma. Né? Sem dúvida nenhuma, ela foi uma das condições, um dos diferenciais que Roma tinha em relação aos seus vizinhos. Né? Era esse tipo dessa estrutura jurídico-burocrática de poder. Tá certo? Então é muito importante a gente atentar para isso. E aí nós temos, em 390, um conflito que é muito sério, que é muito marcante na vida de Roma e vai determinar 400 anos depois, 500 anos depois, a história de Roma e a relação dos romanos com os povos celtas. Né? Então aí o que nós temos, né, é uma obra do começo do Renascimento. O pintor aí é o Florentino Giovanni de Serra, 1406 a 1486. Também conhecido como Lochegia ou Lasca, né? É um pintor do começo do Renascimento. E muito provavelmente isso aí é feito na madeira, né? E é uma laca, e trata-se de um cassone, ou plural cassone. É um baú de casamento, né? Quem já estudou sobre isso, nós conversamos rapidamente, foi a Lilian. Né? O que acontece? Era muito comum nessa época aí do 400, do começo do Renascimento, né? Do século XV, esses presentes nos grandes casamentos, nos casamentos das pessoas nobres e tal, que os noivos, né, ganhassem esses grandes baús, eram verdadeiros caixões, tinham tamanhos enormes alguns, né, quanto mais rico, maior e mais adornado, e com imagens, né, às vezes com alguma conotação até sexual, até para fertilizar o casal, né? Mas no caso desse, não. Né? Você lembra aí uma tragédia romana, que foi a invasão de 390 antes de Cristo. Né? Então, para vocês terem ideia da dimensão dessa têmpera sobre madeira, né? Ela tem 62 centímetros de altura por 1,78 m de comprimento. Né? Então é um verdadeiro caixão. Né? E hoje ela pertence à Yale University, está na galeria de arte deles. Tá certo? Então, vou contar um pouco aí dessa invasão. Né? Aos 14 quilômetros de Roma, ao norte, aí, onde o rio Tibre faz uma curva, né, uma pequena planície, tem um pequeno afluente, que não é mais do que um córrego, que chama-se Alia. Ali no ano 387, no dia 18 de julho, um dia que os romanos vão guardar para sempre como um dia azarado de vergonha, entre 6.500 e 9.000 homens de duas legiões romanas preparavam-se para combater. E diante deles avançava um exército de gauleses. Né? Os gauleses eram uma horda bem disciplinada. Não era uma tribo, aí, no caso, em migração. Né? Era um bando de guerreiros, era um bando de homens guerreiros, solteiros, doidões, atrás de muita confusão, de roubar riquezas e, no processo, ter glória. Né? Então, putz, ele tinha os cabelos compridos, chamavam atenção não pelas roupas que usavam, mas muito pela nudez de muitos deles. Né? E, às vezes usavam só mais que um cinturão ou uma capa.
E eles acreditavam, os gauleses, que assim eles intimidavam, eles vinham pintados também. Enfim, era uma coisa bem diferente dos romanos, que estavam já lá com capacetes, já estavam armadinhos, todos direitinhos, já tinha aquela, mais ou menos aquilo que a gente tem da imagem das legiões romanas. Então, o embate eram esses. Para quem eram esses gauleses, né? Os gauleses são um povo de língua celta que dominou praticamente toda a Europa nessa época. Né? Para ter uma ideia da extensão dos territórios, eles iam lá da Galícia espanhola, que significa terra dos gauleses, até a Ucrânia. Né? E passando aí pela Turquia, né? O país de Gales tem a ver com eles, né? O país dos gauleses. Né? E antes dessa batalha lá no rio Alha, os gauleses já tinham conquistado os etruscos e os povos que viviam aí no Vale do Rio Pó, ao norte de Roma, né, por volta do ano de 391. Um desses povos, os senones, que haviam se estabelecido ao longo da costa do Adriático na Itália, ali nas proximidades da onde hoje é o moderno resort de Rimini, né? Onde também mais tarde vai haver o rio Rubicão, que vai ser atravessado pelo Júlio César. Mas, enfim, eles estavam estabelecidos aí nessa região norte já da Península Itálica. E é muito interessante, né? Os druidas celtas, eles não são curandeiros ou mágicos. Na verdade, eles são juízes, eles são sacerdotes, eles são conselheiros do rei, eles têm muito mais a ver com os brahmanes indianos do que com essa ideia de Merlin, de feiticeiro. Então, você tem que entender que era uma outra, né? Os celtas tinham mais a ver com os indianos do que com essa coisa que hoje nos transmitem, né? Pelo menos enquanto organização, cartas e etc. Então, esses dois lados nunca tinham se enfrentado em batalha, né? E os gauleses eram muito bons com cavalos e bigas e carroças móveis. Eles eram grandes ferreiros, eles tinham uma grande habilidade, desenvolveram uma ferraria muito desenvolvida, as armas eram muito boas e essa capacidade de mobilidade, né? Armas longas, afiadas. Né? Então, não dá para culpar os romanos. Você imagina essa horda pelada, pintada, gritando, etc., partindo para cima dos romanos lá naquele lugar, né? Fazendo barulho, aqueles chifres né? Tipo berrantes, né? Uma coisa bem intimidadora e forte. Né? E Roma ainda era uma cidade pequena, que não passava de 25 mil pessoas, né? Ainda era primitiva. Né? Nessa época, os atenienses já tinham construído o Paternon, já tinham construído templos enormes, de edifícios sofisticados, de pedra, com frisos e etc. E Roma ainda era dos tijolos, vigas de madeira, estátuas simples de terracota, né? Enfim, não tinham. Né? Roma não era exatamente o que a gente imagina que era nessa época. Tá certo? Né? Muito para se tornarem o que eles se tornaram, a Grécia foi uma grande influência, né? Enfim, né? E aquelas coisas, o Fórum Romano, depois a melhora de todos os templos e tudo mais, foi uma coisa muito da influência grega, combinada com a influência etrusca, como eu já contei para você. Então, para vocês. Então, o que acontece? Eles arrasaram essas tropas lá no Rio e no dia seguinte estavam as portas de Roma. Mas que portas, né? A muralha não era bem uma muralha, as portas não eram bem umas portas,
né? Depois, a construção mítica do século I, né? Principalmente Tito Livio e outros historiadores tentaram embelezar esse negócio, que houve, pegaram desprevenidos, né? Houve aí uma certa resistência, mas não é bem a verdade. Na verdade, eles não tinham muito mesmo como se defender. A hora que as tropas foram vencidas lá, aquela quantidade de homens foram vencidas e batidas a 15 quilômetros de Roma, Roma estava entregue, não tinha como. E uma outra coisa interessante, lembra que eu contei, né, de que provavelmente se descobriu que a transição de monarquia para a república não foi pacífica, porque se descobriu, né, que a cidade tinha vários, né, você cavando, você chegava na camada onde era equivalente a 500 antes de Cristo, e você tinha muitos vestígios de um grande incêndio. Vestígios que você não tem na camada de 390. Lógico, isso levou um tempo para a ciência chegar e ter uma grande possibilidade de certeza de que essa camada dessa época, essa outra camada dessa outra época. Né? Então, durante muito tempo, achou-se que, de fato, aquela coisa que nós achamos lá furando de queimado em várias partes da história foi provavelmente a invasão celta. Então, se atribuía que os celtas tinham queimado a cidade de cima a baixo, não tinha sobrado nada. E, na verdade, se houve um incêndio, foi um incêndio aí por volta de 500, não em 390 a.C. Então, muito provavelmente, os celtas não acharam nenhuma resistência, entraram para dentro de Roma e tomaram toda a cidade. Né? Tem muitas histórias de heroísmo, né? Tem a do Lúcio Albinus, né, que fugiu da cidade para a cidade de Cairo, né, ali perto mais ao sul, e aí ele está com a família na carroça, quando viu as virgens vestais caminhando pela estrada, tirou a família, botou as virgens vestais na carroça para ter certeza que as virgens vestais chegassem com o fogo sagrado de Roma direitinho na cidade vizinha, onde iam ser protegidas e tal. Que os anciãos, né, os velhos senadores, teriam se voluntariado, ficado do lado de fora, recebido esses celtas e resistido a eles, e etc., que seria, vamos dizer, o que está aqui registrado nessa imagem. Né? O líder deles, o Breno, teria dito: olha, senhores, não, né, vou matar todo mundo, vou botar a cidade abaixo se vocês não me pagarem o resgate. E eles providenciaram um resgate em ouro, né, violentíssimo, uma grande quantidade de ouro, coisa de 450, 480 quilos. Mas a balança que os celtas usaram ainda era meio viciada e tal, roubaram um pouco a mais para eles. Alguém teria reclamado e o Breno jogou a sua espada ainda sobre a coisa. Vou ter que fazer mais um intervalo, um minuto só, gente. Recording stopped. Tá aí? Recording in progress. Retomemos. Então eu dizia do Breno jogando espada, aumentando ainda mais o peso em ouro que ia receber, né? E aí ele falou aí a famosa frase: ai dos perdedores, né? E que ficou aí
marcada na história, né? E que é, vamos dizer, o título do quadro, né? Do tipo, tirou aí ainda uma com a cara dos romanos. Obviamente que eles tentam, né? O livro tenta melhorar isso aí no máximo possível e etc. Né? Mas né? Ficou aí o ai dos derrotados, né? A frase do Breno para a história, que já foi uma tremenda humilhação. Né? E eles contaram que depois eles conseguiram recuperar esse dinheiro, enfim, esse ouro, foram lá atrás, tomaram, etc. Né? O que parece, na verdade, a cidade de Caere teve um, um papel muito mais importante do que é contado aí pela história, vamos dizer assim, oficial. Né? E eles ajudaram muito a salvar, aí foram socorrer os romanos, provavelmente quando chegaram lá os celtas já tinham se mandado, e aí ajudaram os romanos a se reerguerem, a perseguir os gauleses e tomar o dinheiro deles. Mas, enfim, os gauleses não tinham ideia do problema que eles estavam comprando, da tampa que eles estavam destampando, né, o que ia acontecer de tão grave no futuro contra eles, porque realmente os romanos passaram a ficar obcecados com a ideia de que os celtas podiam voltar, né, os gauleses podiam voltar, e isso virou uma marca permanente, né, na vida de Roma, né, e os gauleses pagaram com a vida, com a destruição das suas cidades, com a tomada de todas, tirando lá em cima o país de Gales, né, e alguns outros cantos, o resto da Europa, onde eles uma vez habitaram e governaram, foi totalmente tomada por Roma, né, e Roma foi muito dura até absorvê-los por completo. Né. Então, foi um processo muito louco, inclusive na época, né, Roma tomou atitudes até, como é que se diz, completamente fora do normal, né? Com sacrifícios humanos, inclusive. Né? Quando foram ameaçados de novo pelos gauleses, pelos celtas, né, chegaram a enterrar pessoas vivas lá no Fórum Boário, 2 gregos e 2 gauleses, né, com um ritual macabro e tal, para tentar vencê-los, intimidá-los. Isso aconteceu ao longo da história mais 2 ou 3 vezes. Então, realmente, esse foi um episódio que causou muita mudança, né, na vida romana. Né? A partir daí, os romanos se esmeraram muito mais na sua capacidade militar, se esmeraram na sua capacidade de defesa da cidade, né, investiram tecnologicamente em defesa da cidade, em armamento das legiões, em técnicas militares. E a partir daí, esse turning point, esse momento de virada, onde a partir daí Roma vai só se expandir, vai só ganhar guerras. Mas vai construir a muralha serviana, a primeira das muralhas realmente muralha em Roma, e coisas desse tipo. E isso nós vamos vendo nas próximas aulas. Eu me desculpo com vocês pelas interrupções, hoje foi um dia aqui bastante complicado, não é só a programação à noite com a Cláudia, minha esposa, a minha namorada, meu pai também está saindo do hospital depois de um mês de hospital, graças a Deus está bem, está indo para casa, mas ele tem uma série
de necessidades, de acompanhamentos, e as coisas estão acontecendo aqui ao mesmo tempo, mas eu não queria deixar vocês sem a aula, fazer o combinado. Espero que aproveitem, continuo aqui disponível para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só me chamar no grupo ou no individual. Um abraço a todos e até a próxima aula. Recording stopped.